Bom dia, ser humano extraordinário! Tudo bem com você? Seja muito, mas muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso canal. E como prometido, hoje é dia de falarmos delas, das vítimas. Vamos saber quem são essas pessoas na vida, segundo Bert Hellinger e as constelações sistêmicas familiares. Todo salvador precisa de uma vítima. Nós falamos dos salvadores no nosso vídeo anterior e a nossa segunda parte vai tratar sobre elas, as vítimas. Então vem saber mais, roda essa vinheta que hoje eu vou te contar tudinho sobre vítimas. Vem? Então vamos lá, minha gente, vamos falar sobre as vítimas. Quem são essas pessoas aí na vida? Duvido que em algum momento ou em algum tempo da sua vida você não tenha se sentido uma vítima. Ou quem sabe, neste momento, esteja se sentindo assim. Mas vamos lá, vamos trazer isso conforme a nossa vida e conforme isso funciona mais organicamente, né, para todos nós. Como nós falamos no vídeo anterior, os salvadores são aqueles que vão buscar sempre ajudar outra pessoa, tirar o fardo de cima dos outros e jogar tudo em cima de si mesmo. Só que em determinado momento eles cansam, né? Eles dizem, meu Deus, essa pessoa não vai para frente, essa pessoa não flui, ela não faz por ela mesma, ela não consegue ter atitudes e então acaba tendo muito atrito, né? Mas ele não faz por quem? Ele está fazendo por quê? Por essa vítima, entre aspas, né? Por essa pessoa que se considera uma vítima, seja aí do destino, seja da vida, seja das circunstâncias, seja na família, seja no trabalho, seja com amigos, enfim, as dinâmicas das vítimas são diversas. Mas por que eu me posiciono nesse lugar de vítima? Por que eu estou ali me sentindo um ser totalmente desprezível? Por que me sinto a pior pessoa desse mundo? Porque acredito que ninguém me ama. E realmente tudo que acontece comigo é como se fosse tudo que é ruim no mundo está acontecendo comigo. Bom, vamos lá. Por que acontece isso dentro do ser humano? Segundo Bert Hellinger e as ordens da ajuda, quando nos doamos a uma pessoa, doamos a alguém, podemos dar somente aquilo que temos, nada mais que isso. E aí é um ótimo posicionamento para os salvadores. Então, eu posso dar àquela pessoa somente aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que não vai passar sobre mim. Porque se alguém está passando por determinada circunstância na sua vida, determinado processo de vida, é um processo que ela precisa vivenciar para que ela evolua dentro das leis universais, que inclusive falamos delas um pouquinho, né, no vídeo anterior. Ela possa evoluir na vida, ela possa realmente encontrar o lado bom do que está acontecendo. Aliás, eu, Alessandra, tenho o hábito sempre de dizer que até o que não é bom na nossa vida é bom para a nossa vida. Então, o que você acredita nesse momento que talvez não seja a melhor coisa que lhe esteja acontecendo, sem dúvida, é mais um degrau para que você veja amanhã como você está melhor e como você evoluiu. Então, vamos lá, gente. Essas pessoas que se posicionam no lugar de vítima, que estão com o mundo em cima delas e elas acreditam que não conseguem e que acontecem coisas ruins somente com elas têm um probleminha, vamos falar assim, né? Elas têm alguma desavença aí no sistema de origem. O que é essa desavença do sistema de origem? Eu sou 50% pai e 50% mãe. Então eu sou 50% Dona Marilu e 50% seu Luiz, que são os meus pais. Isso forma a Alessandra, tá? Assim, você que está me assistindo também é formado por 50% do seu pai e 50% de sua mãe. Automaticamente, esses dois clãs, esses dois sistemas, quando geram uma vida, geram também um novo sistema familiar, geram também uma nova vida
que traz não só geneticamente, mas traz emocionalmente e através das crenças toda a hereditariedade de cada um deles. E então eu tenho toda a hereditariedade da Dona Marilu e toda a hereditariedade do seu Luiz, que são os meus pais. Isso forma o Alê. Isso forma princípios, valores, crenças que constituem quem eu sou. Quando eu sou pequena, eu vou ser criada através desses olhares. E também acredito que eles são a autoridade. A primeira esfera social que eu tenho, que eu visito, é a da minha família. Mas eu diria que a primeira ainda é lá da minha mãe. Porque eu começo uma relação com a minha mãe intrauterina. Que é lá onde a gente fala que começa todo o nosso processo de vivência, tá? Mas, aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar a dizer para vocês que quando a pessoa está posicionada nesse lugar de vítima, que acredita que sempre as coisas acontecem com ela e que tudo tem a ver sempre com as coisas darem errado para ela, é que dentro do sistema de origem dela, dentro do sistema familiar, tem algo que precisa ser compreendido. Quando ela se denigre a tal ponto de dizer que não consegue, que aquilo é muito para ela, que isso não deveria estar acontecendo, ou que, enfim, que Deus está castigando ela, nós precisamos olhar para o sistema, porque dentro do sistema familiar dessa pessoa tem diversos atritos, dependendo da dinâmica que ela está oferecendo, tá? Mas o posicionamento dela agora aqui é sempre um posicionamento que precisa ser olhado ou pelo pai ou pela mãe, que ela precisa ainda tomar a força de ambos. Esse atrito que ocorre dentro dela, que faz com que ela não se sinta capaz de buscar, sem dúvida, algum movimento que não foi feito na família, no sistema de origem para ela, faz com que ela se posicione aí neste lugar. Mas estando posicionada neste lugar, e aí a gente pode falar dos trabalhos, do relacionamento de casal, do relacionamento de amigos, enfim, estando posicionada neste lugar, que é o que a gente acontece e vê muito dos problemas e atritos, é que sempre tem um salvador. O que é o salvador? A pessoa que olha para esse processo que ela está vivenciando e se identifica, tá? Como que ela se identifica? Dentro de toda vítima há um salvador e dentro de todo salvador há uma vítima também. Então, quando ele olha para aquele processo que ela está vivenciando, ele se identifica. Então, ele vai lá e a ajuda de alguma forma. Aí pode ser o marido, pode ser o chefe, pode ser a colega de trabalho, enfim. Ele ajuda de alguma forma. Daqui a pouco ajudou um pouquinho, mas a pessoa ainda não tá bem. Ela ainda continua naquela vitimação, naquela lamúria, e ele vai lá e tenta mais um pouco. E tenta mais, e dá, né? Que é o que vocês podem voltar lá no nosso vídeo que a gente fala. Então ele fica dando para que ela cresça, para que ela venha, para que ela evolua. Mas aí é que vem a contrapartida que Hellinger fala, o posicionamento. Quando eu estou dando, eu também não estou posicionado no meu lugar. Por quê? Segundo as ordens da ajuda, a primeira lei das ordens da ajuda é: eu posso dar somente aquilo que eu tenho, tá? Então, a pessoa vai ajudar conforme ela olhar para aquilo e entender que pode chegar até ali, não mais que isso. Dando mais que isso, ela tira dela para o outro. E aí ela está posicionada no lugar do quê? De um dos pais, ou do pai ou da mãe, como a gente já tinha falado. O que essa pessoa vai entender? Ela vai usar e abusar disso enquanto ela puder. Quando o salvador parar de fazer isso, a vítima vai se revoltar contra ela, tá? Vai se revoltar contra esse processo. Porque não tem mais alguém que está fazendo tudo por mim. Em vez de olhar para o seu sistema de origem, que é o que normalmente deveria ser feito, para que se tome, se reestruture o clã e realmente você possa se integrar, se estruturar, buscar os movimentos interrompidos que acontecem dentro do sistema, ele vai julgar essa pessoa que não está mais dando.
tá? Então, até mesmo culpá-lo, talvez, tá? Por isso que a pessoa está fazendo, tá? A vítima vai continuar naquele lugar enquanto ela não olhar para o sistema dela e olhar para o problema que acontece com ela, que está dentro dela e não do outro, né? Se o Salvador continuar dando, vai se estender um ciclo de discórdia, de intrigas, de divórcios, até mesmo de separação de amizades, de quebra de amizades, demissões, se for se tratar do trabalho, porque ninguém vai conseguir levar o outro no colo. Cada um de nós é responsável por nossas próprias experiências. Então, quando a vítima está posicionada ali naquele lugar e não consegue sair daquele lugar, é claro, gente, que uma ajuda sempre é bem-vinda, tá? É muito bom podermos ajudar as pessoas que a gente gosta, mas nós precisamos ter um limite para isso. Para tudo na vida se há limite, se há equilíbrio. Aquela pessoa está naquele momento, naquela posição, se ela está passando por alguma coisa na vida, ela precisa olhar para isso. E para que ela compreenda na alma dela, no coração dela, de que ela vai fazer a mudança da vida, ela vai subir a montanha para poder olhar em uma perspectiva diferente, eu preciso também me posicionar no meu lugar. Quando eu sou Salvador, também preciso me posicionar no meu lugar. Para que então essa vítima possa então sim poder olhar para o processo dela, o problema dela. Ah, Lê, mas ela não vai olhar nunca, não sei o quê. Enfim, gente, aí a gente não tem o que fazer, tá? Cada um de nós é responsável por aquilo que está vivendo. Isso acontece muito com os profissionais de saúde, gente, tá? São sempre muito salvadores, tá? Então a gente precisa muito, a gente vê muito, às vezes até mesmo na minha profissão, muito psicólogo se envolvendo dentro do processo do paciente, sabe? Entrando dentro do problema dele. E não é, gente, a gente tem que ficar de fora, né? O processo está acontecendo com a pessoa e a gente vai dando condições e conduções, digamos assim, a gente vai abrindo o caminho, facilitando para a pessoa. Eu sempre digo, a gente mostra o caminho, mas quem caminha é a pessoa. Ela precisa vivenciar todo o seu processo, tá? E então evoluir com isso. Nada vai acontecer com essa pessoa se ela não modificar. Ela vai permanecer no mesmo lugar. Vão vir outras e outras e outras experiências. O que acontece é que a reclamação, a falta de gratidão, faz com que ela também permaneça mais e mais e mais neste lugar, tá? Esperando sempre que alguém venha salvar. Porque essa pessoa está esperando o quê? Ela está esperando que o pai e que a mãe venham até ela. 50% papai, 50% mamãe. Eu vi, talvez, dentro da minha família com que isso acontecesse. Passou outras situações que talvez eu não tenha compreendido, com que a minha criança tenha visto. São dores que às vezes a criança tem dentro dela, que ela não consegue ter consciência. Porque o inconsciente, ele grava aquilo que a gente viu quando era pequeno, ele grava tudo aquilo que tá ali, aquelas crenças que foram colocadas, tá tudo guardadinho ali no nosso HDzinho, tá? E nós vemos o mundo através deste filme, deste sistema de origem que eu tenho. Quando eu quero olhar numa perspectiva diferente e passo por divergências da minha vida, é para que eu possa ver um outro filme, para que eu possa construir uma nova história, para que eu possa também evoluir, olhar de uma maneira diferente para tudo que aconteceu. Estar na posição de vítima é uma coisa que às vezes é cômodo e que às vezes é lamurosa, eu diria assim. Para algumas pessoas, permanecer naquele lugar tá tudo bem, naquele lugar de vítima, porque só vai se sustentar nesse lugar enquanto tiver um Salvador dando. E também não vai evoluir para uma nova posição se continuar tendo um Salvador, né? E muitas pessoas levam esses relacionamentos. A gente vê muitos casamentos assim, inclusive, tá? Muito relacionamento que temos a filhinha do papai e o filhinho da mamãe, que a gente chama, né? Temos o homem sendo o pai ou a mulher sendo a mãe dentro das relações.
o que é uma desordem muito grande, né? Porque nas relações de casal e em outras relações, seja de trabalho e de amizade, sempre temos a lei do equilíbrio, né? Dar e receber. A posição da vítima, mas aquela pessoa passou por isso, aconteceu isso e aquilo, e aconteceu tudo com ela, que dó, meu Deus do céu, tá acontecendo isso, como é que eu posso ajudar, de que forma pode ser feita? É aquilo que eu vou voltar a dizer, gente. Uma coisa é uma caridade, outra coisa é um posicionamento. Então, às vezes, eu tô querendo, eu tenho pena dentro de mim, eu sinto muito por aquilo que aconteceu com aquela pessoa, mas eu sinto por ela estar passando por aquilo. Mas quem faz a mudança do processo, gente, é a própria pessoa, tá? Então, aí nós podemos estender a outras coisas, como assassinatos, como estupros, enfim, outras divergências de vítimas, digamos assim, que a gente está falando, tá? Aí nós vamos entrar em uma outra esfera, vamos entrar numa esfera social que vai muito mais abrangente que isso, tá? Muitas pessoas superam. O que é a superação? Sai dessa posição, consegue tirar esse trauma de si para poder olhar para a vida numa perspectiva diferente. A pergunta é sempre, o que eu vou fazer com o que aconteceu comigo? Isso que importa. Isso aconteceu. Não vai mais mudar, isso já passou, é passado. Mas o que eu vou fazer com o que aconteceu comigo? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Porque se eu continuo julgando, criticando, ponhando muitas pedras em cima, eu vou continuar onde? Aquilo que eu sempre falo, com aquela brasa na mão, tentando arremessar no outro. Quem se queima sou eu. Quem está sendo mais prejudicado sou eu, porque a dor está dentro de mim, né? A dor continua ali dentro de mim. Então eu estou me autoflagelando, eu estou me fazendo o próprio mal, né? Permanecendo nessa posição de vítima, ou às vezes de culpado, me chicoteando, me colocando tudo nas minhas costas, né? Esperando que venha alguém e faça. Cada um de nós tem um papel na sociedade, na vida, e cada um tem a sua função, né? Então, não cabe às vezes a nós olharmos as coisas de uma maneira tão fechada, mas se a gente ampliar um pouquinho mais a nossa percepção, olhar em uma posição diferente, de outro lugar, sair de fora e deixar com que isso permaneça como tem que ser. Porque as coisas vão acontecer da maneira como elas precisam acontecer, indiferente do que acontece. Muitas pessoas às vezes dizem para mim lá no consultório, Ale, mas é que você nunca passou por isso, é porque isso não está acontecendo. Cada um de nós tem o nosso fardo, gente. Cada um de nós passa por o seu processo de vida. E é o que você precisa passar. Ninguém vai passar por você. Ninguém vai sentir com a intensidade que você sente, porque é esse o teu pulinho, é esse o teu processo evolutivo, é você que precisa olhar para isso. Quando as pessoas dizem, eu também tenho histórias da minha vida que fizeram com que eu tivesse que olhar e faço hoje, todos os dias é um desafio para mim, todos os dias, para todas as pessoas, é um novo momento, é um novo começo, sempre. A pergunta é sempre, o que eu vou fazer com isso? Qual é a história que eu conto da minha história? Qual é a história que eu construo para mim? Qual é a história que eu quero contar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, se eu tiver a possibilidade de ter? Foi uma história de fracasso, uma história de vítima, ou uma história de muito salvador, ou talvez uma história onde eu possa dizer que eu tive bom senso, que eu tive equilíbrio e que deixei com que as coisas acontecessem da forma como precisassem acontecer. As leis da ajuda nos dizem que damos somente aquilo que temos e que podemos dar, não mais que isso. Isso é uma forma de respeito, é uma forma de posicionamento, é uma forma de dizer ao outro, eu acredito em você,
eu acredito que você pode fazer isso por você. Eu acredito que você seja melhor do que você está sendo agora. Que você possa sobressair o que você está vivendo. É também dar uma oportunidade para que a pessoa possa se ver em uma perspectiva diferente. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa fala de hoje, que falamos sobre as vítimas, e que, inclusive, às vezes a gente também se posiciona nesse lugar, mas o mais importante é sabermos que este não é o nosso lugar. E podemos ter a percepção de que quando eu estou nesse lugar de vítima, talvez eu precise dar uma olhadinha aqui nesse meu processo de vida, nesse meu processo familiar, para que as coisas possam melhorar. Tá bom, gente? As nossas redes sociais, como sempre, vão ficar por aqui. Segue a gente lá, me segue lá no Instagram, no @alemartes. Não deixa de seguir a gente. E claro, gente, não deixa de se inscrever no nosso canal. Ajuda a gente a levar mais autoconhecimento, mais bondade, mais humanidade às pessoas. Se inscreve aqui, deixa o teu like pra gente, por favor. Assim você ajuda o YouTube também a entender que o nosso conteúdo é um bom conteúdo. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode deixar nos comentários. Me manda lá no direct, que nem vocês têm mandado, que eu respondo pra vocês. Tá bom, gente? Se tiver mais alguma dúvida, gente, ou algum assunto que vocês queiram saber, deixa aqui nos comentários. Manda aí um alô pra gente, que a gente fala assim, tá bom? Beijo grande no coração, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!